Boa noite. Uma pessoa morre a cada 15 segundos devido a acidentes ou doenças de trabalho em todo o mundo. Só em 2011, o Brasil registrou mais de 700 mil acidentes de trabalho. Além dos impactos sociais para as vítimas e famílias, esses acontecimentos trazem um custo enorme ao Estado. Para se ter uma ideia, no ano de 2010, a Previdência Social gastou cerca de 17 bilhões de reais com essas ocorrências. Pergunto, por que o trabalho ainda é causa de tantos acidentes e doenças no Brasil? Quais as responsabilidades do Estado, das empresas e da sociedade no enfrentamento desse problema? Os acidentes de trabalho estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para essa conversa, a produção do Opinião convidou Luiz Antônio Melo, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco e também diretor técnico da Fundacentro. Está com a gente também Liana Araújo, secretária de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, a CUT-PE. Nosso terceiro convidado de hoje é Fábio Farias, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e gestor do programa Trabalho Seguro. O público pode, como sempre, participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar a debater essa questão dos acidentes de trabalho com uma definição. Queria a ajuda do desembargador Fábio Farias para falar um pouco sobre como é que a lei brasileira define o que é acidente de trabalho. Basicamente, nós temos dois campos de acidente de trabalho. O acidente típico, que é aquele que acontece por alguma ocasionalidade brusca, alguma ocasionalidade repentina no ambiente do trabalho, certo? E aquele também que é a denominada doença ocupacional, que são aqueles acometimentos, aquelas situações nas quais o adoecimento ela surge por um prolongado espaço de tempo no exercício do mesmo trabalho. O segundo conceito é o conceito que também é extremamente importante, que é o chamado acidente de trajeto. Todos nós temos um determinado hábito, todos nós adotamos uma determinada rota para chegarmos em qualquer lugar, na escola dos filhos, no bar, na casa de um amigo e no trabalho também. Acidentes que ocorrem na ida ou na volta de casa para o trabalho, nesse percurso, eles são considerados acidentes de trabalho. Esse daí, eu acho que ele é um tipo de acidente extremamente importante para uma sociedade muito violenta como é a brasileira. Eu sempre digo que as nossas mulheres, elas muitas das vezes têm que sair de casa de madrugada. E, infelizmente, muitas das vezes elas são submetidas à violência sexual, o chamado estupro, né, a mais conhecida brutalidade, né, contra a mulher. Algumas das vezes, se isso acontece no caminho, no momento em que ela está indo trabalhar, isso é um acidente de trabalho. Isso é importante por quê? Porque muitas das vezes as mulheres, né, elas, além de serem violadas, elas ainda ficam, ainda lhe é suprimido o rendimento, né? Porque muitas das vezes elas entram em processos de depressivos, em processos de saúde, de comprometimento de saúde, e elas terminam perdendo o emprego. E aí, se você caracteriza isso como um acidente de trabalho, você tem até uma proteção, né, à mulher. Então, basicamente, esses dois, o que acontece dentro do trabalho e o que acontece fora do trabalho, são os dois grandes tipos legais de acidente. Depois eu queria entrar nos detalhes, até para falar sobre as doenças, né, que parecem ser um aspecto importante dessa questão dos acidentes de trabalho. Queria perguntar à Liana sobre como é que o movimento sindical tem tratado dessa questão dos acidentes e das doenças de trabalho aqui no Brasil. A gente ainda tem um número relevante, alto, assim, de acidentes desse tipo. E parece haver uma certa resistência, por exemplo, das empresas em adotar medidas de segurança do trabalho e em reconhecer esse tipo de acidente. Como é que vocês enxergam esse problema? Primeiro, eu queria falar assim, na concepção da CUT, né? A ideia que a CUT tem sobre a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, porque a gente entende que não é um tema transversal,
né, é um tema estruturante das relações de trabalho, né, é fundamental, é fundante das relações de trabalho. Então, ela, no primeiro momento, ela se dá na fábrica, no espaço de trabalho, e o trabalhador tem a chance de se organizar dentro dos sindicatos, né? É a primeira referência, além das referências nos locais de trabalho, que ainda tem instrumento, alguns têm instrumento, como as CIPAs, né? As OLTs, que são as CIPAs, as comissões de saúde, né? Que tem as comissões de trabalhadores, que por força de algum acordo ou convenção coletiva, ainda tem um sindicato e, por fim, a central, que tem uma concepção e tem uma ação nesse sentido. São tipo degraus, né? Degraus. Assim, de Isso no campo sindical, né? E tem aí, por parte do Estado, né? Na gestão do Estado também tem instrumentos e tem a responsabilidade que é do Estado, além dos empregadores. Entendi. Eu queria falar um pouco sobre, antes da gente entrar no assunto mesmo, a Fundacentro, eu acho que muita gente não conhece. Eu conhecia muito, já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Como é que atua a Fundacentro? Ela é ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, ao Poder Executivo, não é isso? A Fundacentro é uma instituição ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego. No entanto, a nossa carreira é de ciência e tecnologia. E a nossa missão é a produção e difusão de conhecimento na área de segurança de saúde do trabalhador e meio ambiente, né? E eu trouxe aqui para deixar com vocês um material que é produto nosso, né? Produto de pesquisa realizada pela Fundacentro. Aqui são cartilhas que foi fruto de um trabalho nosso no interior de Alagoas, em Arapiraca, onde nós fizemos um trabalho sobre segurança e saúde no trabalho na indústria de imóveis. Sim. Então, esse material, não só esse, como todos os outros que são fruto das nossas pesquisas, estão à disposição na própria Fundacentro, né? E acessível, numa linguagem acessível ao trabalhador, que faz com que haja uma orientação, uma penetração maior para esse grupo de pessoas, tá certo? A gente tem até, acho que deve estar aparecendo aí no nossa tela, senão daqui a pouco vai aparecer o endereço na internet da Fundacentro, para quem quiser buscar esse material, quiser entrar em contato. Okay. Queria discutir um pouco desse dado da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, é o braço das Nações Unidas que trabalha com as relações de trabalho, né? Eles dizem assim, das 2,34 milhões de fatalidades relacionadas ao trabalho por ano, só 321 mil são acidentes, ou seja, todo esse enorme número de fatalidades está relacionada não ao acidente exatamente, mas a doenças, a complicações decorrentes disso. Assim. No Brasil, essa situação também, o acidente propriamente ele é menor em relação às doenças que acometem aos trabalhadores? Veja só, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que dimensionar o tamanho da tragédia. Não é? Uma das revistas especializadas em saúde do trabalhador, a revista Proteção, ela trouxe num determinado momento, ela trouxe um dado estarrecedor. De 1970 a 2010, aconteceram no Brasil 37 milhões e 500 mil acidentes, vitimando 152 mil pessoas mortalmente, certo? Mortalmente. Isso são dados oficiais, né? E o que é que quando a gente fala que são dados oficiais é porque eles são fontes de cruzamento do Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência e Ação Social e Assistência Social. Só que por trás disso daí existe uma imensidade, existe um número não dimensionável, de impossível ser apreendido, de trabalhadores que foram vitimados, né, e que simplesmente não existem nas estatísticas. No que diz respeito à sua pergunta, eu acho que até o Luiz talvez ele possa dar maiores informações, mas a minha percepção é que do ponto de vista dos números, nós ainda temos o que a gente considera mais acidentes do trabalho do que adoecimentos no trabalho. Por que isso daí? Exatamente porque a gente tem um padrão cultural também que dá respaldo a muitas das compreensões. Para a gente ficar num exemplo, né, bastante banal, os problemas psíquicos, né? Os problemas psíquicos.
Nós temos uma gama enorme de problemas psíquicos, né, passa por milhares, desde a depressão, né, uma série de situações da psique que não são compreendidos pela maior parte de nós como doenças. Eles são compreendidos como fatores desestruturantes de indivíduos que não têm, muitas das vezes, relações com o seu trabalho. Passamos dezenas de anos para compreender que a lesão por esforço repetitivo existe. Existem alguns cientistas, algumas pessoas da área da saúde que dizem que LER não existe. LER é a sigla lesão por esforço repetitivo. Né? A chamada LER-DORT, doença osteorreumática. Né? Então, você passa até por uma compreensão do próprio sistema. O próprio sistema de saúde, muitas das vezes, ele não entende determinados acometimentos como doença, certo? Como doença. E isso, muitas das vezes, passa por fenômenos individuais, ou seja, você é muito frágil. Você é uma pessoa muito frágil que não aguenta situações normais da vida e que, portanto, isso não tem nada a ver com o trabalho. Então, no Brasil, em termos estatísticos, nós ainda temos uma predominância muito grande de acidentes, mas uma boa parte disso é produto de uma incompreensão ou de uma compreensão distorcida, não é, do que vem a ser o adoecimento no trabalho. Me parece que o acidente ele é muito mais visível, né? Assim, se você... Tomando como exemplo a construção civil, sim. Se uma pessoa tem um acidente num prédio, assim, o bairro para, a rua fecha, os jornais vão lá tirar foto. Agora, a lesão por esforço repetitivo não vai parar o bairro, nem vai ter essa repercussão toda. É por aí, assim, o acidente ele acaba ganhando essa maior visibilidade porque ele tem essas consequências mais visíveis pela sociedade? O acidente típico, né? Ele é visível, né? É tangível, vamos dizer assim, é tangível e é de fácil nexo entre o acidente e o trabalho, né? Enquanto que outras doenças não, até porque ela leva um tempo grande para se revelar, né? E fazer o nexo fica muito difícil. Precisa de estudo, precisa, né? O nexo é o que um é causa e o outro é consequência, não é isso? Exatamente. É a lógica entre a realização do trabalho e a doença que surgiu. Né? E mais ainda quando ela é mental, né? Quando ela causa transtornos mentais. No caso que o Dr. Fábio citou aí, né? A questão do estupro mesmo. É bem fácil imaginar que a vítima vai passar por problemas, né, de transtornos mentais, pânico, né, alguns problemas que vão relacionar com o trabalho, com a pessoa, com a vítima, com o caso, mas dificilmente vai relacionar com o trabalho, com o que isso significa de consequência para o trabalho e para a subsistência. O Brasil tem avançado no reconhecimento dessas doenças, desses males, sei lá, da saúde mental, por exemplo, como ocorrências relacionadas ao trabalho? Tem avançado, mas ainda muito timidamente. Né? A gente, além do que foi comentado por Dr. Fábio e pela Liana, a questão da subnotificação ela é muito grande, inclusive nos acidentes. Subnotificação é quando o acidente ou a doença ocorre e o poder público não sabe que isso aconteceu. Né? Por exemplo, com relação a acidentes mesmo, nós temos hoje muitos acidentes de trânsito, principalmente com motos, não é? Que a pessoa está ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou trabalhando com a moto, e é notificado como acidente de trânsito e não como acidente de trabalho. Isso é também um outro problema que nós temos de subnotificação. Outra coisa, os autônomos, eles não entram nessa estatística porque eles não são trabalhadores oficiais. Então tem uma série, esses valores que foram colocados pelo INSS, ele não traz realmente a realidade, né? A realidade do que acontece em termos de acidente de trabalho no país. Para você ter, dentro dessa sua pergunta, certo,
Um trabalhador que ele despenca do andaime e morre, todo mundo percebe. Isso. Mas hoje eu tive uma informação de muita gravidade. Morre um bancário por dia de suicídio. E não se sabe, não se sabe o que disso daí tem efetivamente relação com o trabalho e aquilo que é fora do trabalho. Agora, é um número estarrecedor dentro de uma categoria localizada, é um número importante. E dentro de uma categoria que, por conta de processos de reestruturação, nós temos a metade da quantidade de bancários que tínhamos na década de 80, com um nível de produtividade muito maior, certo? Por conta das reestruturações, a gente não tem condição de dimensionar o que desses suicídios tem origem, por exemplo, no que se chama de atingimento de metas dentro dos bancários. Eu não estou dizendo que morrem, se suicidam por conta disso. Eu estou dizendo que nós não sabemos, mas que existe de qualquer forma, é muito relevante que numa determinada categoria tem um suicídio. Tem um suicídio por dia. Não é? Você precisa investigar para saber o que é que disso tem a ver com metas. Né? Hoje eu estava tendo que refletir sobre este problema e eu fiquei aqui a me pensar. Né? Você coloca muitas das vezes o bancário para vender seguro. Né? E até escrevo ao final, o bancário ele tem que vender um seguro para um velho de 80 anos e que é cardíaco, e nesse seguro está proibido pagar o seguro se ele morrer de velhice ou de doença do coração. Sabe? Quer dizer, você coloca o bancário numa situação muito difícil. Por quê? Porque você está o colocando numa situação perversa. Eu coloco isso como num sentido um pouco engraçado, mas muitas das vezes você tem bancários, você tem pessoas que sofrem porque estão tendo que vender e estão tendo que atingir metas absolutamente fictícias, que são impossíveis ou que são muito difíceis de serem alcançadas dentro de um processo produtivo onde uma exigência seja razoavelmente normal, né? Então, essas coisas elas precisam ser melhor percebidas por todos nós. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. A gente volta a discutir essas nuances dos acidentes e das doenças de trabalho. A gente chama o público novamente a participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta ao Opinião Pernambuco, os acidentes de trabalho é que estão na pauta do Opinião de hoje. Para essa conversa, a gente convidou Luiz Antônio Melo, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco e também diretor técnico da Fundacentro. Convidamos também Liana Araújo, que é secretária de Saúde do Trabalhador da CUT-PE. E está com a gente também Fábio Farias, desembargador do TRT da 6ª Região. O público pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Eu queria já trazer, nesse segundo bloco, a participação do telespectador, no caso da telespectadora que está em casa acompanhando esse debate. Larissa de Olinda, ela mandou 3 provocações para a gente, né? Assim, eu não entendi todas elas, mas ela fala sobre o regime estatutário. Regime estatutário acho que quer dizer funcionários públicos. Né? No setor público, a ocorrência de acidentes e doenças de trabalho também é relevante? No setor público nós temos uma situação aparentemente mais grave. Mais grave? Porque, por incrível que pareça, não existe legislação protetiva. Excetuando-se algumas poucas normas de leis específicas, como a Lei 8.112, né, no Serviço Público Federal, sobre saúde e segurança no trabalho, você não tem legislação. Basicamente, utiliza-se a legislação que foi construída para o serviço privado. Um outro aspecto também é que você tem muito pouca visibilidade em termos de pesquisa. Os grandes setores pesquisados são educação e saúde. Mas, por exemplo, nós fizemos um levantamento bibliográfico sobre o que é que existe de estudo no ramo como Poder Judiciário e Ministério Público
e nós não encontramos praticamente nenhum estudo acadêmico, científico que evidencie que tipo de adoecimentos específicos esses servidores têm. Né? Então você tem uma coisa assim, você tem uma carência muito maior de informações, certo? Até porque talvez um dos elementos que facilite isso muito é que a condição do servidor estatutário, por ele ser mais estável, ele tem uma possibilidade melhor de tirar licenças de afastamento, né? Mais fácil para ele. E isso termina criando um hábito também de não se tentar descobrir quais são as causas dos acidentes e dos adoecimentos no trabalho. A CUT, ela reúne também sindicatos ligados ao setor público. Na experiência de vocês, a ocorrência desse tipo de acidente e doenças do trabalho no setor público é relevante também? É. E, por exemplo, agora lá na CUT funciona um coletivo de saúde do trabalhador, né? E todos os assuntos relacionados ao tema a gente discute nesse coletivo. E conseguimos detectar que grandes servidores, grande grupo de servidores não tem feito, por exemplo, o exame periódico. Né? E agora a gente está iniciando uma campanha para que haja esse exame periodicamente, né? Para a categoria. Porque, assim, quando você passa um longo tempo sem fazer nenhum exame, a não ser por iniciativa própria, às vezes não consegue ou não prioriza na sua vida, e aí o que é de responsabilidade do Estado não é feito sistematicamente, e aí pode ocorrer doenças que só vão ser detectadas quando já estão crônicas, graves, né, irrecuperáveis, a saúde já está irrecuperável. Queria falar um pouco sobre o impacto dos acidentes e doenças de trabalho para o Estado, assim, para o Estado de um modo geral, né? O Estado-nação, o Estado nacional. É possível medir, eu falei no começo sobre o número da Previdência Social, de 17 bilhões no ano de 2010, mas como há subnotificação, como vocês falaram, provavelmente o custo é muito maior do que isso. Né? A OIT estima que para países em desenvolvimento como o Brasil, esse custo gira em torno de 10% do PIB. Né? Quando em países desenvolvidos, isso é em torno de 4%. Então, 10% do PIB são muitos bilhões, né? 200 bilhões. Então, é isso que se estima, tá certo? E se você for para a ponta do lápis, é isso que acontece. Por exemplo, nós não comentamos aqui, mas a questão do servidor público não é notificado também. E é um custo, né? O doutor Fábio falou da área da educação e da área de saúde. E você tem também a área da polícia, né? Os policiais, eles também estão se acidentando e adoecendo, porque a questão, digamos assim, do próprio trabalho em si, do estresse que eles vivem no dia a dia, é muito grande. E muita gente adoece antes de se aposentar e às vezes até vem a falecer, não só por conta da atividade diária em combate ou coisa assim, mas por questões mesmo de doença mental. Né? Isso não existe muito estudo, mas a gente sabe que isso acontece. Quando a gente essa questão do custo, né? Quando a gente fala, é porque a gente tem que admitir que o acidente, né? Se você sofre um acidente com um veículo, além dos acidentados, você tem o veículo que é, né, avariado, né, que é uma questão menor diante da pessoa, mas você também tem que mobilizar uma outra equipe para fazer aquele trabalho. Né? Então, quando você fala em custo, pode parecer assim, o Estado brasileiro gasta 200 bilhões, não necessariamente o Estado brasileiro gasta 200 bilhões. O que existe é que a sociedade arca com custos, né, que muitas das vezes eles podem parecer absolutamente desapercebidos, né, mas que eles existem na esfera privada, porque quando você fala do custo para o país, não é necessariamente aquilo que o Estado gasta, é o que a sociedade deixa de ganhar e o que a sociedade como um todo gasta. Por quê? E isso daí termina sendo transferido para os preços das coisas, né, para os preços. A questão do custo Brasil, né? Isso afeta o custo Brasil também. Você tem um impacto muito grande. Quando a gente fala, por exemplo, que há poucos estudos nessa área,
que há subnotificação, que a gente não é difícil detectar o nexo, como Liana falou, entre a doença e o trabalho. Assim. O que é que falta? De quem é a responsabilidade? Por exemplo, é do Poder Judiciário? É do Poder Executivo? É da sociedade organizada? É das empresas? É de todo mundo junto? O que é que falta para a gente ter um diagnóstico melhor do impacto desse problema dos acidentes de trabalho na nossa sociedade? Quem se arriscaria a responder isso? A princípio, eu entendo que é de todo mundo junto. Uhum. Cada um tem a sua parcela de contribuição para que haja, digamos assim, uma melhor estatística a respeito disso. Agora, o que a gente percebe também é que o país não tem a cultura prevencionista. Uhum. Nós ainda não, isso não faz parte da cultura do brasileiro. Então, como o doutor Fábio comentou, muita coisa é subnotificada e existe aquela questão do custo subjetivo, aquilo que não aparece. Geralmente só se percebe quando aparece. Não é? Então, existem estudos a nível internacional que é muito mais econômico você investir na prevenção do que você ter que bancar, custear a remediação. Tá certo? Essa proporção vai de 1 para 4 a 1 para 50 dentro dos vários estudos que existem. Então, fazer prevenção é muito mais econômico, tá certo? É muito mais, digamos assim, bom para todo mundo. Uhum. Só que nós não temos essa cultura. Quer ver um exemplo de falta de prevenção? É o que aconteceu em Santa Maria, onde 242 jovens perderam a vida, não é? Isso ali, além do custo dessas vidas, boate, não é isso? Da boate lá de Santa Maria, existiu todo um custo para toda a sociedade, não é? Um custo para o Estado em si. Não é? Você vê o seguinte, a imagem do país como não ficou lá fora. Tem um custo emocional também, né, eu acho. Num evento para 1.500 pessoas, morre 242. Como é que nós vamos promover uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, onde vem milhares de pessoas? Não é? Então, nós temos que mudar essa visão, nós temos que trabalhar a prevenção. Porque a gente tem a mania de dizer que acidentes acontecem. Acidentes, eles são provocados, tá certo? E 98% dos acidentes, segundo estudos, eles podem ser evitados. Então, cabe a se trabalhar essa prevenção. Não é? Nós precisamos adquirir a cultura da prevencionista. É isso que precisa nesse país. Sim, eu queria falar um pouquinho desse custo. Quando um vitimado, quando um acidentado que passa por uma doença profissional, ocupacional, ele é o esteio da família, por exemplo. Quando isso acontece, sofre todo mundo. Sofreria se ele já não fosse o esteio, né? Claro, mas com o esteio ainda fica, arrisca a subsistência de várias pessoas dentro daquele núcleo, né? Então, isso é um prejuízo, assim, que a gente não pode nem dimensionar, né? É um custo emocional, é um custo financeiro mesmo para a subsistência da família. E eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, né? Não é só o número do Estado, que custa o Estado e a sociedade, mas assim no núcleo menor, no núcleo da família. A questão da responsabilidade, o Estado também tem a sua parte de responsabilidade, tem as instituições que são para acolhimento, né? Para receber. E a gente tem, por exemplo, assim, as unidades sentinelas nos hospitais, né, de emergência, e que é um pessoal preparado para receber os acidentados. E ao receber, tentar, na medida do possível, né, porque o cara chega lá, a pessoa chega lá, o trabalhador, a trabalhadora chega lá, muito com um agravo muito forte, ele vai primeiro tentar de cuidar de salvar a vida, né? Claro. Mas tem que fazer toda a pesquisa se aquele acidente estava relacionado ao trabalho, como é o caso que foi citado aqui do pessoal de moto, né? Era um motoqueiro, era um motoboy que estava indo, né, do trajeto, acidente de trajeto ou não, se ele estava no trabalho, realmente no expediente dele, né? Então, esse nexo é preciso ser feito ao chegar no hospital, né? E lá dar o encaminhamento que tem que ser feito. Quando é o caso de doença, existe os CRESATs, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que tem alguns hospitais aqui em Recife. Sim. E no Recife não, no estado, né? Sim.
Em Recife a gente tem vários nos hospitais grandes de emergência. Da rede pública mesmo. Na rede pública, só que não está funcionando a contento. Né? Do Hospital das Clínicas foi fechado desde abril, né? E não tem assim, já está passando aí 6 meses e não abriu, e outros hospitais estão atendendo precariamente, né? A restauração, que ainda atende, mas com um certo grau de precariedade, e o Agamenon, né? O Hospital Agamenon. E os outros não funcionam contente, quase que fechando. Isso é uma responsabilidade do Estado que tem que ser revista imediatamente, porque enquanto a gente está aqui conversando, tem um trabalhador se acidentando ou adoecendo. Qual é o impacto dos acidentes para a Justiça do Trabalho? Assim? É possível mapear isso, medir quanto da Justiça do Trabalho está ocupada com acidentes de trabalho? Nós temos milhares de processos. Nós temos no estado de Pernambuco 80 mil processos por ano, e a minha experiência prática, né, ela indica aí que pelo menos de 5 a 10% desses processos, eles tragam temas como acidentes de trabalho, não necessariamente comprovados naquele processo trabalhista, mas eles trazem a discussão, né, do acidente de trabalho, certo? E, na verdade, quando a Justiça do Trabalho ele criou, né, o programa Trabalho Seguro, um dos objetivos é exatamente esse, é tentar dimensionar qual é o tamanho dessa atividade, em que é que a Justiça do Trabalho está se ocupando nisso, e criar mecanismos para que nós pudéssemos resolver com maior agilidade. Essa é uma vertente. A outra é a prática prevencionista mesmo, né? A prática é tentar estabelecer uma prática prevencionista, né? Aí, quando o Luiz fala, e Liana também falam, que tem uma responsabilidade global, uma responsabilidade geral, a Justiça do Trabalho ele não se coloca como uma instituição fora desses que são responsáveis por esta situação, se coloca como dentro, né? Como uma instituição que tem o que fazer e que tem um papel a desempenhar e que tem que melhorar bastante ainda a sua perspectiva e a sua compreensão no que diz respeito aos acidentes de trabalho. Né? Queria trazer um pouco da participação do público, que eu já trouxe lá no começo do bloco. Tem essa pergunta de Miguel, que é do bairro de Rio Doce. Problemas como estresse e estafa podem ser características de acidentes de trabalho? A gente falou no começo do bloco, mas vale a pena falar de novo, né? Dos problemas de ordem psíquica, da saúde mental relacionados ao trabalho. Só para você ter uma ideia, a LER, né, o que se chama lesão por esforço repetitivo, um dos grandes componentes da LER é o estresse. É o estresse. Tanto assim é que você tem pessoas que... Um pianista. Certo. Os pianistas, eles são pessoas que vivem executando exatamente o mesmo movimento. No entanto, a incidência de lesão por esforço repetitivo em pianistas é muito menor do que em digitadores. Certo? Em digitadores, porque você tem a dimensão do prazer no trabalho, a dimensão do relaxamento no trabalho, ela é uma dimensão essencial para o não adoecimento, certo? Via de regra, boa parte dos adoecimentos, respondendo diretamente, estresse, não é? Você tem um acometimento que ele é típico de quem lida com pessoas, a chamada síndrome de burnout. Essa síndrome ela é ocasionada fundamentalmente pelo sofrimento diante da incapacidade de atender às demandas que são postas a eles. Eu falo pesquisas que são realizadas na área de saúde e de educação, elas são basicamente tematizando essa síndrome de burnout. Você fica muito evidente isso nos professores. Qual é o que o professor quer? Ele quer dar aula ao aluno dele. Mas quando ele chega diante de uma sala de aula, que não tem condição,
que chega diante de alunos que fazem a primeira refeição do dia quando adentram na escola, que tem famílias desestruturadas, que eles mandam as tarefas e essas tarefas muitas das vezes não voltam nem um papel, quanto mais a tarefa é executada. Isso cria um chamado desânimo nos professores que os levam, alguns deles, ao afastamento. Uma outra coisa muito evidente no setor de saúde, você tem muitas das vezes o profissional ter que escolher qual das duas pessoas vai morrer. Nossa. Porque você só tem uma maca. Essas são escolhas muito difíceis que acontecem no cotidiano de muitas das profissões. Não é? No setor policial, que Luiz falou, você ter que escolher entre investigar um estupro de uma criança de 5 anos de idade ou um estupro que aconteceu com uma mulher de 30 anos. Os dois são violências incomensuráveis para aquelas pessoas que sofreram. No entanto, o aparato policial, muitas das vezes, só tem um policial para mandar para fazer. E aí ele tem que escolher qual das duas investigações se torna mais importante. Então, essas escolhas, elas nos levam a encruzilhadas muito difíceis. E boa parte do adoecimento mental, ela é produto de escolhas que têm sido feitas e que conduzem as pessoas a um desastre mental, porque elas não têm condição de fazer essa escolha. A gente vai fazer mais um intervalo. Ainda dá tempo de participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema acidentes de trabalho. Queria também trazer novamente as perguntas do público. A gente tem Alexandre Barro, eu acho, que mandou por e-mail. Não há higiene nas metalúrgicas porque não há fiscalização. É importante essa atuação de fiscalização para evitar os acidentes e doenças de trabalho? E de quem é essa responsabilidade? A questão da fiscalização, ela é uma responsabilidade, pelo menos na área de segurança do trabalhador, da Superintendência Regional do Trabalho, através dos auditores fiscais. No entanto, hoje essa instituição, ela tem dificuldades para atender, porque você imagina o número de empresas que existe no país, não é? E a quantidade fiscal que nós temos, que existe na Superintendência Regional do Trabalho, é o mínimo. Sim. Então, não tem condição dessa fiscalização existir em toda a empresa. Então, é necessário que muitas vezes haja uma demanda para que esses fiscais se dirijam a esses locais, porque geralmente eles têm uma programação de fiscalização e atuam naquelas áreas onde eles são mais demandados. Por conta, para vocês terem ideia, hoje nós temos em Pernambuco, a última informação que eu tive é que tem em torno de 100 fiscais e que a maioria está se aposentando, não é? E não está tendo concurso para repor esse quadro. Então, a fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho hoje, ela sente essa deficiência. Ela sente porque não tem o quadro de auditores fiscais não é suficiente para atender a toda essa demanda. Então, é muito importante que haja, digamos assim, uma colaboração de onde tiver essas deficiências, onde houver uma necessidade maior, uma colaboração das pessoas, não é? Até em demandar a própria superintendência para que ela possa atender a essas demandas. Os sindicatos também, né? Os sindicatos acho que atuam também recebendo essas comunicações, né? A gente vai junto também da fiscalização, mas é feito basicamente pelo Ministério, né? Pelo fiscais do Ministério. Também tem a vigilância sanitária, né? Que havendo a denúncia é possível fazer, que já é na área mais de saúde, não na área de trabalho, né? Porque em alguns momentos fica o Ministério do Trabalho, que são papel do Ministério do Trabalho e às vezes papel do Ministério da Saúde. O senhor ia falando alguma coisa, né? Não, era só porque, tendo em vista essa carência, né, as instituições também, não só o Ministério do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho. Eu fui do Ministério Público do Trabalho e ainda bem que determinados conceitos, como planejamento, né, estão começando a ser introduzidos. Então, muitas das vezes, essas instituições têm trabalhado em cima de projetos, né, e às vezes, tendo em vista a dimensão, isso que o Luiz falou, não é? Porque às vezes, quando a pessoa fala assim, metalúrgica,
Aí a gente fica imaginando, a gente volta ao final da início da década de 80 e pensa em São Bernardo do Campo com aquelas milhares de trabalhadores no estádio, né, lá de Santo André. Não é? A gente pensa que é uma coisa monstruosa. Se a gente for pegar metalúrgica, nós temos metalúrgica que tem 2 empregados. Então, que em definitivo, infelizmente, tendo em vista a carência de pessoal e de meios, não podem ser prioridade diante, por exemplo, de uma metalúrgica que tem 200 empregados ou de um estaleiro que tem 5.000, certo? Por quê? Porque você tem um nível de risco e uma complexidade muito maior, ainda que essas empresas que têm 2 empregados, talvez tenham um nível de fragilidade bem maior do que uma de 5.000. Mas, infelizmente, nós estamos lidando com uma realidade de muito carecimento por parte dos órgãos de fiscalização do Estado. E aí, o Estado, essas instituições têm trabalhado em cima de planejamentos, né? Mas muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Existe uma rede, eu acho que Liana ela tocou muito bem, existe uma rede de instituições que devem estar compromissadas com essa política. O Sindicato dos Trabalhadores devem estar compromissados e devem estar fiscalizando diuturnamente. Nós temos aí, com a Constituição Federal, e aí antes de ontem saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, uma decisão extremamente importante, reconhecendo o poder das secretarias de saúde dos municípios de fazerem vigilância em saúde do trabalhador. Ou seja, as secretarias de saúde, pelos meios dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, podem autuar as empresas que não estiverem cumprindo a legislação do meio ambiente do trabalho. Então, você tem uma dimensão muito grande de empresas e você tem que constituir uma dimensão maior ainda de fiscais. Não é? Agora, sabendo sempre que não se pode ter um fiscal para cada trabalhador, assim como não se pode ter um policial para cada pessoa que sai de casa. A sociedade também tem que ter meios de auto-organização e os empregadores têm que assumir a sua responsabilidade, porque, diga-se de passagem, a legislação ela é extremamente clara. Toda e qualquer medida de proteção à saúde do trabalhador é responsabilidade exclusiva do empregador. A gente tem a pergunta de Amanda, do bairro da Boa Vista. É uma pergunta, assim, não tem ninguém daqui da Previdência, do INSS especificamente, mas acho importante que a gente leia para ver se a gente pode ajudá-la. Um pedreiro que trabalha em uma construtora precisou se afastar por risco de problemas graves na coluna. O médico concedeu atestado para 60 dias. Caso não melhore, como deve proceder? Se não conseguir se manter no emprego, receberá benefício pelo INSS? Alguém se arriscaria a responder isso? É o seguinte, a partir do 15º dia, até o 15º dia, é obrigação do empregador pagar o salário. A partir do 16º, ele tem que imediatamente ir ao sistema previdenciário. Lá, o sistema previdenciário tem um setor de perícias, tem um setor de acompanhamento que vai verificar se efetivamente aquele acometimento ele requer tanto tempo de afastamento. E em havendo a concordância, em a perícia, entendendo que procede realmente, automaticamente é concedido o auxílio-doença, que ele é renovado tantas vezes sejam necessários até que o trabalhador esteja curado ou reabilitado. E quem faz essa perícia é o próprio INSS. É automaticamente. Quando se o afastamento é de 60 dias, a pessoa que está envolvida aí, ela tem que imediatamente procurar o sistema previdenciário, porque a partir do 16º dia já é a obrigação do sistema previdenciário pagar o salário dele. Certo? Então, isso daí... E aí, como ele é pedreiro, pode ser que não seja doença, porque você tem uma diferença muito clara entre doença e acidente do trabalho. Doença é aquilo que não tem necessariamente não tem relação direta com o trabalho. Como ele é pedreiro, pode ser que essa doença de coluna dele seja um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, como repita-se, não é porque ele caiu da escada e teve um problema na coluna. Um acidente de trabalho, ele acontece também por quê? Porque ele tem que pegar sacos de cimento e ele tem que pegar latas com água, com pedras, milhares de vezes ao dia. E esse movimento de dobrar a coluna, não é, que tem uma forma ergonomicamente, tem uma forma correta de se fazer, na maior parte das vezes não é feita. E isso pode ocasionar um acidente do trabalho. Então é extremamente importante que esse trabalhador compareça ao sistema previdenciário para que ele possa realmente verificar se é doença ou é acidente
e para que ele tenha direito ao benefício previdenciário dele, que com absoluta certeza ele o tem. E vale salientar que quando ele retorna desse período, ele tem 1 ano de estabilidade dentro da empresa. Se for acidente. Se for acidente. Se for acidente no trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano. Né? Se for a doença, aí não. Aí não. Está sendo comum, né? Hoje a gente vê muito assim. Ele fica o tempo afastado, tem a alta automática e ele ainda não se acha, não se encontra em condições de voltar ao trabalho. Ainda assim ele tem alta, né? Acessa o benefício. Então, assim, tem caminhos para você pedir prorrogação, tem meios para isso. No entanto, ele pode ficar um período, e isso é muito comum, a gente está vendo muito, ele tem alta do INSS, volta para o trabalho. Lá no trabalho, o médico do trabalho diz que ele não está apto para voltar. E ele fica nesse espaço aí, como a gente costuma dizer, no limbo, assim, né? Enquanto ele fica nessa, que nem vai para o INPS, nem está sob benefício, nem volta para o trabalho, ele também não tem vencimentos, não tem, a situação dele fica crítica. Ele tem que procurar o sindicato dele para entrar com uma ação na justiça. Não é? Por quê? Porque ou vai ser o empregador ou vai ser o INSS que vai manter. Agora, enquanto ele tiver, porque muitas das vezes as pessoas ficam seguindo determinadas orientações que não tem nenhum sentido. Volte a trabalhar. Aí o médico que está do trabalho dele diz que ele não tem condição, volte para o INSS. Aí ele volta para o INSS, o INSS diz que ele tem condição, ele volta, ele fica também se fazendo de bola. E quando eu falo que a sociedade também tem que adquirir as suas informações, é que foi ao INSS, o INSS liberou, foi ao empregador, o empregador disse que ele ainda está doente, não volta para o INSS, vai imediatamente ao seu sindicato para promover a ação judicial. Evitar participar desse jogo. Exatamente, né? Porque senão ele vai passar 3, 4, 5, 6 meses, às vezes anos, indo de um lado para o outro sem resolver o problema dele. E sem receber os vencimentos. Exato, porque é óbvio na nossa sociedade que as pessoas querem pagar menos. Então, pode ser que o empregador esteja dizendo isso para não pagar o salário e pode ser que a Previdência esteja dizendo isso para não pagar o benefício previdenciário. E enquanto ele estiver nessa daí, sendo a bola desse ping-pong, ele só vai ser prejudicado. Então, foi num lugar, foi no outro, o terceiro que vai é no seu sindicato. Certo? Não volte mais para lugar nenhum, vá direto para o seu sindicato, pega uma orientação jurídica com o advogado do sindicato e já resolva isso na justiça. Alguém vai ter que pagar ele. Tem a pergunta de alguém que não quis se identificar, mas que disse: por que muitas empresas se recusam a entregar o documento de comunicação de acidente de trabalho, o CAT, né? CAT. Esse problema ocorre mesmo e qual seria a causa dele? A causa principal é o fator previdenciário. Não é? Você tem alíquotas, alíquotas que de contribuição previdenciária, do seguro previdenciário, que ele depende da quantidade de acidentes. Então, empresas que têm mais acidentes pagam uma alíquota maior, porque geram mais despesas para o sistema previdenciário. Fundamentalmente por conta das despesas que isso podem ocasionar. Além do que... Mas é a obrigação dela entregar esse documento, não é? É obrigação. Certo. Além do que, a comunicação de acidente de trabalho, uma vez emitida pela empresa, é uma confissão de que o acidente aconteceu. E isso pode gerar outro tipo de repercussão para a empresa. Então, as empresas se recusam, infelizmente, tem um grande índice disso daí. Não é? Agora, cabe também, mais uma vez, ao sindicato, aos trabalhadores. Né? A CAT pode também ser feita, no caso de a empresa se negar, até pelo próprio sindicato. Né? O próprio sindicato pode emitir essa comunicação de acidente do trabalho. E aí... como é que é esse processo? Quem recebe a CAT? É o Ministério do Trabalho que... Não, é a Previdência. A Previdência. É a Previdência, porque dali ele vai receber os benefícios da Previdência Social. Então, não é do Ministério, é da Previdência. Que como isso acontece, é muito comum de acontecer, as empresas fogem dessa responsabilidade,
os sindicatos andam lotados de trabalhadores que buscam a CAT. É preciso que ele venha documentado. Uma outra coisa que eu acho muito relevante falar, não é só médico do trabalho quem diagnostica a doença, certo? Qualquer médico diagnostica e a gente, no sindicato, para a gente fazer a CAT, ele tem que levar toda a documentação do médico. Entendi. Para a gente fazer isso. A gente tem um minutinho só nesse debate e eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do projeto que está em discussão das terceirizações, né? A gente fez até programa aqui sobre isso e muitas das pessoas que se opõem a esse projeto das terceirizações falam na possibilidade de aumento de acidentes de trabalho referente a isso, já que trabalhadores terceirizados tendem a estar mais expostos a acidentes de trabalho. Vocês concordam com esse risco relacionado a essa questão das terceirizações? Sim, porque a princípio a terceirização ela passa a ser uma precarização, muitas vezes uma precarização do trabalho, né? E não é só a terceirização, hoje já acontece a quarteirização. Que a terceirização do terceiro, E da forma que está se querendo fazer agora, onde não existe mais a responsabilidade solidária, é que a coisa pode causar um caos, não é? Então existe muito esse risco realmente de se aumentar as questões de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Isso é uma coisa que preocupa a CUT também? Também. Né? Essa precariedade é forte, né? E, por exemplo, um trabalhador nessas condições, ele pode não perder a identidade de qual é o sindicato que me representa. E no caso de um adoecimento, de uma necessidade de uma CAT, por exemplo, qual o sindicato que ele vai buscar? Né? Ele fica sem essa organização, porque você procura, além daqueles espaços que eu falei logo no começo do programa, que são as CIPAs, que né, a gente já citou aqui, que as CIPAs, as comissões de saúde, as comissões de trabalhadores que tem lá no local de trabalho, que são as organizações por locais de trabalho, você tem um sindicato. E quando você não tem isso lá, na terceirização, pela precariedade, não vai ter esses espaços, é muito difícil que haja, então você também não tem essa identificação de que sindicato ele representa e onde você pode buscar amparo para isso. Pode aumentar ainda mais a sua muito mais, além assim do patrão também, mais ainda não querer caracterizar. Isso preocupa também a Justiça do Trabalho? Preocupa a Justiça do Trabalho, mas considerando o papel institucional que nós temos, fundamentalmente ela preocupa a categoria dos magistrados. Tanto é que as associações de magistrados trabalhistas e a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas têm desenvolvido discussões junto aos parlamentares no sentido da rejeição desse projeto. Como categoria existe muita preocupação mesmo. Não é? Até porque, como opinião pessoal, normalmente se terceiriza justamente as áreas mais expostas das empresas, né? As áreas mais frágeis, aqueles trabalhadores que estão mais na linha de frente dos acidentes. Nosso tempo acabou, agradeço a presença de vocês aqui, agradeço ao público que participou e assistiu esse programa. Em alguns dias esse debate vai estar disponível no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/TVU Recife. Obrigado e até o próximo Opinião Pernambuco.